E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nos seus servos nós levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Convido o presbítero irmão Gilvan a fazer essa oração junto com todos, para a glória de Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Quem necessita de oração, vem à casa. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós louvamos e te agradecemos. Aleluia, Jesus. Hoje está mais uma vez na tua Fala casa, conosco na nesta tua noite, presença, Senhor. Senhor. Que tu és santo e poderoso diante da tua boa vontade. Pai querido, nos ensina, nos instrui. Fale não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. E nesta noite, Senhor, fale com todos que estão presentes neste lugar, abençoando o corpo de obreiros do Boa Esperança, abençoando, Senhor meu Deus, aqueles que irão nos ouvir e nos assistir. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Tome assento. Hoje o assunto é exclusivo para nós, somos obreiros, né? Sendo o qual nós temos um cargo de liderança, né? Quando somos chamados para a obra do Senhor, nós temos um compromisso de estarmos de prontidão para aquilo da qual o Senhor nos chamou, né? O tema desta noite eu trago diante do ensino da palavra de Deus é: Deus está conosco a todo momento. Aleluia. Deus está comigo, Deus está contigo. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Eu não achei outro homem mais propício para esse dia, para falar para os senhores, do que Neemias. Neemias é um homem que estava vivendo de maneira confortável na cidadela de Suzã, capital de inverno do Império Medo-Pérsia, por volta do ano 444 a.C., até ser chamado por Deus. Repete comigo: chamado por Deus. Quero que os senhores entendam uma coisa: todos que estamos aqui fomos chamados por Deus. Ninguém está aqui por mero acaso, porque escolheu estar aqui. Negativo. Nós estamos aqui por causa de um chamado que Deus nos chamou. Por isso que não deve haver diminutivo, não deve haver entre nós coisas como eu não sirvo, eu não presto, eu não consigo. São frases que obreiros não devem ter, porque quem nos chamou foi Deus. E Deus não chama qualquer um. Você vai observar que quando Deus chama os seus discípulos, quando Jesus vai chamar os seus discípulos, Ele vai escolher aqueles que estavam ocupados fazendo alguma coisa. Então Deus chamou os senhores
para uma obra, e pela misericórdia dele, até aqui ele tem nos sustentado. A Bíblia diz em Números, capítulo 3, versículo 20, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Isso nos dá a entender que pela manhã, quando você levantou, colocou os pés no chão, foi a misericórdia de Deus que te alcançou. Então o chamado vem de Deus. Oh, glória a Deus. E quando Deus chama, queira entender que é para um grande desafio. Não é fácil, não vai ser para qualquer um, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aí é onde entra os obreiros, a quem Deus escolheu para fazer a sua obra. Oh, glória a Jesus. Liderar a sua nação, um povo escravo, pobre, que estava vivendo debaixo de miséria e opróbrio, como lemos agora, a fim de que eles refletissem acerca da glória de Deus. Eu garanto que para Neemias não foi fácil liderar um povo que já vinha de uma escravidão, que já vinha sofrendo há muito tempo, até mesmo seus antepassados sofreram junto com eles. Não seria obra fácil para se fazer. Encontramos no livro de Neemias princípios importantíssimos e atuais para nós, obreiros e líderes. Quando eu cito líderes, eu falo não só líder de um rebanho, mas líder de um conjunto, de um departamento, líder de um culto, ou seja lá o que for, porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, temos que levar com responsabilidade. Para aprender o que nós estamos dizendo, é necessário adentrarmos no livro de Neemias, pois lá nós temos como, primeira coisa, visão. Essencial para o obreiro dos tempos de hoje. Obreiro com nanismo dificilmente vai ter visão. O anão, para ele enxergar, ele precisa subir no topo de uma escada, até mesmo em um banco, para ficar um pouco mais alto. Para isso, nós temos um apelido, o anão. Tem obreiro anão, que não tem visão futura, não tem visão no culto, não tem visão outrora lá fora, aqui dentro, visão familiar. Precisamos ler livros como de Neemias, que nos dá a plena visão do conhecimento amplo da obra de Deus. A obra que Neemias tinha a fazer era o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Para isso, precisou ter uma visão. Outra coisa que nós aprendemos, já nós voltamos acerca da visão, no livro de Neemias, é o planejamento. Obreiro que não tem um planejamento, ele sofre a carga de horário, ele sofre para se locomover, ele sofre em vários sentidos da vida, quando eu digo na esfera ministerial, como na esfera também do lar, da família, do trabalho. Então o obreiro precisa ser planejador, planejar, ser organizado. Outra coisa que um obreiro precisa, ao ler o livro de Neemias, nós vamos compreender que ele precisa de motivação. Obreiro desmotivado, irmão, é muito ruim. Aí é onde que não vai haver mesmo visão, não vai haver planejamento e vai haver desmotivação. O obreiro precisa ser motivado. Motivado com o quê, pastor? Com as coisas de Deus, com a casa, com a família, no trabalho. O obreiro, ele precisa enxergar diferentemente dos demais. Lembrando, havia uma gama voltando do Egito, habitando em Jerusalém, mesmo a Jerusalém estando acabada, ao fio da espada, ao fogo, não tinha nada ali, mas nenhum daqueles que voltaram do cativeiro teve visão. Agora um homem que não precisava disso, estava na casa do rei, comendo, bebendo, usufruindo de tudo aquilo
sentiu agora a necessidade de ir lá ajudar os seus patriotas. Obreiro motivado, tem visão. Obreiro que tem motivo para chegar num ambiente como esse e adorar a Deus de todo o seu coração, por mais que o seu dia foi perturbado, conturbado, bagunçado, ligeiramente influenciado por coisas negativas, o obreiro precisa ter motivação, tanto ao chegar em casa, como também chegar na casa de Deus. Deus não aguenta um obreiro desmotivado, e ele desmotivando, como aprendemos ontem, vai desmotivar os demais também. Então, o obreiro motivado, além dele ser companheiro e alegre, ele vai motivar aqueles que estão à sua volta. Aleluia. O livro de Neemias também nos leva a ser um empreendedor, nos leva a ter prudência e capacidade de decisão. Tem momentos num culto como esse que está acontecendo. Vai ter momentos que o obreiro precisa ser rápido em tomar as suas decisões. Não deve esperar do A, do B ou do C. Se está em suas mãos, faça. Observou que o microfone está desligado, que a irmã que está aqui tentando acionar o microfone está com dificuldade. Observação, vai até o encontro da irmã, pega o microfone com toda a gentileza. Olha, eu posso ligar. O obreiro, ele precisa estar apto, motivado, alegre, para estar em alerta, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Precisamos, irmãos, de prudência. O obreiro prudente, irmãos, nem pediu, mas já veio a água. Opa! Agir ligeiro. Uma criança derrubou, caiu, o obreiro já tem que estar de... Opa! Em cima do lance. Com isso, irmãos, eu retiro os seus olhos de dentro da igreja. Ó. O obreiro não fecha o olho para orar na porta, porque pode tomar uma chinelada, tomar uma paulada, porque tem endemoniado na rua. Em Cuiabá, por exemplo, já teve gente que entrou armado para matar o pastor. Se não tem um obreiro ligado lá fora, morre o pastor, morre todo mundo. Então nós precisamos estar ligados. Sintonia. Por que, pastor? Eu estou falando isso, irmãos, porque já tem dias que eu estou vendo a dificuldade dos irmãos trabalhar aqui. Estou vendo a dificuldade. Esses dias eu tive que descer do púlpito para pegar o encaixador de pasta ali das irmãs. Fui normal. Sou cooperador também. Mas nós estamos num bom número de obreiros, irmãos, para socorrer a necessidade da igreja. Nós fizemos uma escala de obreiros, graças a Deus pela vida do irmão Helder, eu já coloquei ali na parede. E a partir dessa data de hoje, ficarão 3 obreiros que estão na escala, ficarão aí fora, trabalhando. Quando um precisar sair, deixa o outro em alerta para socorrer a igreja. Eu preciso de 2 obreiros, já é o suficiente, 2 obreiros aí fora. Um controla a entrada, o outro controla a movimentação de pessoas, e o da porta direita, esquerda aqui, observa o que está faltando no culto, a necessidade de socorrer o microfone, a necessidade de socorrer o conjunto, a irmã. Sábado nós vamos ter um evento aqui. Então vai vir obreiros de fora, vai vir companheiros de outras congregações congregar conosco. E saiba de uma coisa, irmãos, que todos vão estar ligados em vocês. A forma de trabalhar, a forma de agir, nós precisamos estar em constante alerta. Eu aprendi, quando eu cooperava, o necessário para a gente compreender uma conexão. Eu já sabia, na forma de olhar para o meu pastor, eu já sabia o que ele queria. Sabia quando ele não gostava, sabia quando ele estava gostando, por causa dos trejeitos do rosto dele. Quando ele via que não tinha uma mensagem boa, o pregador não estava administrando uma palavra boa, ele começava a bater os pés. Falava, esse daí vai ter que entregar rapidinho. Então, são coisas que você pega no dia a dia. Isso, irmãos, é o que eu chamo de capacidade de decisão. Ou seja, vou esperar o pastor pedir. Não espere de mim.
viu que está pronto, está apto para fazer, corra, faça. Isso não só aqui, porque se vocês são cooperadores aqui na sede, no Vila Morena, vocês são cooperadores da Igreja Assembleia de Deus. Vai achando que você for visitar lá o pastor Joilson e você vê a necessidade de socorrer o companheiro, você tem a obrigação de ir lá cooperar junto com ele. Vocês são obreiros da Assembleia de Deus. Assim, aonde vocês passarem, se houver uma necessidade de cooperar, vocês são cooperadores. Não importa. Então, eu estou instruindo vocês para um futuro. Aqui tem futuro pastores, futuro presbíteros, futuros obreiros que vão, ao decorrer dos anos, crescendo ministerialmente. Porque o obreiro não pode pensar pouco, ele tem que pensar grande. Aquele que deseja um escopado, boa coisa deseja, almeja. Então, irmãos, o livro de Neemias nos traz esses aprendizados. Mais do que isso, esta obra nos aponta o caminho. O livro de Neemias nos leva ao caminho de uma liderança vitoriosa, que administra tensões internas e externas, sem jamais perder o foco. Problemas sempre teremos. Desacordos sempre vai ter. Eu não concordo com Beltrano, não concordo com fulano, eu não concordo com ciclano, mas isso deve ser administrado. O que nós podemos fazer para melhorar? Irmão, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, e qualquer coisa que for para o bom aproveito da obra, se prontifica. Pastor, olha, eu estou achando, a gente, vamos fazer assim, o que o senhor acha? Nós estamos aqui para absorver, para juntos crescermos. Para juntos crescermos. Hoje nós estamos em quase 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, pronto, 17. Tem igreja que não tem 5 obreiros, irmãos. Então nós temos, graças a Deus, pelo porte da igreja, nós temos até para emprestar para outra congregação. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos buscar a eficácia, a sabedoria de Deus, sem perder o foco. Quem é o foco aqui? É Jesus. É Jesus. Aplicando os princípios do seu famoso livro, James Hunter, o monge e o executivo, quem leu, eu já li esse livro, é um livro muito bom, faz com que crescemos também na vida material, profissional, né? O monge executivo enfatiza a importância do líder, o servo, e ele vai colocar à frente Neemias como exemplo. Certamente, ergue-se como um dos maiores modelos do mundo de um líder e servo. Neemias, além de ser líder, também era servo. E ele continua sendo uma referência há mais de 2000 anos de como executar a liderança no centro da vontade de Deus. Hoje eu falo para líder de jovens, líder de criança, líder de novos convertidos, líder de culto de missão. Hoje eu falo com uma gama de líderes que precisa de foco. Domingo, sentimos falta da liderança. Coitado, o Josimar ficou sozinho com as crianças. Sabe o que chama isso? Falta de foco. Porque quem tem foco, irmãos, trabalha para o bom andamento da obra. Comunicação é o mais importante para nós. Existe uma razão pela qual Deus chamou a igreja e formou este povo para si. A felicidade consiste em conhecer e experimentar esse projeto divino. 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
viver de maneira coerente com esta identidade, aonde quer que estejamos, na igreja, no trabalho, na escola, na vida familiar, o propósito da nossa jornada neste mundo sempre será voltado a nós. É obreiro, é da Assembleia de Deus. Esse irmão aí congrega na Assembleia de Deus. Não dá para esconder, nós carregamos o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Neemias, o líder que restaurou uma nação, e neste livro é apropriado e oportuno para atender às nossas necessidades nos dias de hoje. Pastor, você lê em menos de 1h30, você lê o livro de Neemias inteiro. Hoje eu li ele inteirinho. Falei, rápido, poxa. E a gente às vezes encontra dificuldade até para fazer uma leitura, irmãos. Então, o que nós precisamos é viver uma epidêmica identidade para nós se encaixar na palavra de Deus. Ou seja, para ser chamado de cristão, de evangélico. As pessoas agora estão questionando, cadê os crentes? Cadê os cristãos? E isso, irmão, tem se esvaziado do seu real significado. Porque hoje em dia as pessoas conhecem o crente por mal pagadores, sem vergonha, e as demais palavras que eles usam aí fora. Antigamente a visão de um homem de Deus era de respeito. Vai um homem de Deus. Hoje, tomara que ele não entre aqui. Tomara que eu não vendo para crente. Irmãos, eu trabalhei como missionário numa cidade em Porto Alegre do Norte, que o dono do mercado falou, para a igreja eu não venho. Porque os obreiros que me antecederam deixaram uma dívida enorme e não pagaram. O dono do comércio local ficou sem confiança, e era um irmão também, mas de outro ministério. Ele falou, olha, mas para vocês eu não vendo não. Então, irmãos, temos fama de mal pagador. E nós precisamos mudar a visão de quem olha para nós. Precisamos voltar novamente. A minha oração, meus companheiros, é que a mensagem desse tema alcance e abençoe o coração de vocês. Oh, glória a Jesus. Para que nós possamos, irmãos, alcançar o maior número de vidas possíveis. Hoje em dia, o maior testemunho de um homem está na maneira dele viver. E onde eu vejo mulheres querendo ultrapassar os limites e os homens ficam quietos. Não, irmãos. Devemos amar as nossas esposas, respeitá-las, porém, no limite. Não deixar transparecer isso aos demais que estão em sua volta. Eu vejo mulheres mandando no marido na frente de todo mundo. Fala mais alto, fala, não, é mentira, mentiu. Isso é muito ruim. Então, irmãos, nós devemos voltar de novo como era antigamente. Aleluia. O livro de Neemias é um tratado sobre liderança. O seu conteúdo é fascinante, os seus princípios são importantíssimos, sua leitura é indispensável. Ele formava um só livro com Esdras na Bíblia hebraica. A Septuaginta trazia os dois também como um só livro. Ambos relatam o mesmo fato central, que é a volta do povo judeu da Babilônia, após 70 anos de cativeiro, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Ao revolvermos os escombros da cidade santa, espanando a poeira do templo, aprendemos princípios morais e espirituais que poderão transformar a nossa visão e a nossa própria vida. Então eu indico como pastor
Leia o livro de Neemias. Para compreendermos esse livro, precisamos observar a guisa da introdução. 3 fatos importantes. Primeiro, o contexto histórico do cativeiro. Com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. O reino norte teve 19 reis e 8 dinastias. Em um período de 209 anos, nenhum desses reis buscou a Deus, sendo todos rebeldes. Deus enviou-lhes profetas, mas os nobres e o povo não se arrependeram. Então Deus enviou o chicote e os entregou nas mãos dos assírios, isso lá em 722 a.C. Eles foram levados cativos e nunca foram restaurados. Já o reino sul teve 20 reis, na mesma dinastia davídica. Judá não aprendeu a lição do reino norte e também começou a se desviar de Deus. Os reis taparam os ouvidos e a voz profética, prenderam e mataram os profetas. Então Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos e eles foram levados cativos no ano 586 a.C. para a Babilônia, e lá permaneceram 70 anos. Outro ponto que nós devemos, antes de adentrar na história de Neemias, observar o retorno do cativeiro babilônico. Foi em 3 levas. A famosa Babilônia, a mafélica Babilônia, caiu. Ela confiou na sua grandeza, orgulhou-se das suas pujanças, e a soberba a levou ao chão. O novo império se levantou e dominou o mundo, o império dos Medo-Persa. A política deste reino era diferente. A Babilônia arrancava os súditos da sua terra e os levava cativo, enquanto o império Medo-Persa adotava a política de manter os súditos em seu próprio território. Dessa forma, surge o rei Ciro e determinou a volta dos cativos. Quando tomou conhecimento que Jeremias havia profetizado a seu respeito, no seguinte termo, Jeremias 29, do 10 ao 14, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu, que sei os seus pensamentos, e tenho o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar a fim que desejais. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos enviarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar as vossas sortes. Congregar-vos-ão de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornareis trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, irmãos, estou trazendo esse contexto histórico para você observar como era o ambiente de Neemias, como estava o ambiente de Neemias. Então o povo voltou em 3 levas, sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo. Segundo, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. E sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros. Tanto Esdras como Neemias voltaram sob o governo de Artaxerxes. Os judeus que voltaram para Jerusalém foram profundamente influenciados pela fé dos seus pais, mesmo no cativeiro. A criação das sinagogas, do exílio para o estudo da lei e dos profetas, exerceu uma grande influência na inspiração da fé religiosa daqueles que tornaram a Jerusalém. O cativeiro babilônico foi decisivo para os judeus deixarem a idolatria. Muitos ficaram na Babilônia e não quiseram voltar. A geração que fora para o cativeiro já estava idosa. E os que nasceram na Babilônia haviam se corrompido. Então o povo que volta do cativeiro era o povo opróbrio. E isso, pastor, pobre. Os que voltaram enfrentaram a proposta sedutora dos samaritanos.
para se associarem na reconstrução do templo. Os judeus rejeitaram a proposta veemente. Perceberam que os samaritanos não estavam interessados na reconstrução de Jerusalém, mas na destruição do próprio povo judeu. É por isso que quando vemos Jesus lá no tanque com aquela mulher, e aquela mulher fala: olha, como é que você vem falar comigo se o samaritano não fala com os judeus? Desde esse tempo já vem essa encrenca sobre a adoração, se era em Jerusalém ou se era em Samaria. Então, diante da rejeição da oferta samaritana, provocou forte oposição à construção do templo e foi paralisada por ordem do rei. Confusão. O que para a obra de Deus, irmãos, é a tal da confusão. Uns estavam com o coração disposto a fazer a obra e outros não estavam. Parou a obra. Isso você encontra em Esdras, capítulo 4, do 11 ao 21. O povo voltou agora para Jerusalém, mas a restauração ainda não havia acontecido. O templo, a cidade e o povo estavam debaixo de grande miséria. Nesse interim, aparece Neemias. Neemias recebe a visita de Hanani, no ano 444 a.C., no 20º ano de Artaxerxes, o rei. Ou seja, 13 anos depois de Esdras subir em Jerusalém e 142 anos depois do cativeiro babilônico. Essa visita de Hanani foi providencial. A partir dela, um novo horizonte se abriu na vida de Neemias e um novo futuro chegou para a cidade de Jerusalém. Aquele que foi o Kairos. O que é Kairos? Pastor do tempo. Após 142 anos de cativeiro, Deus não tinha esquecido do seu povo, como acontece nos dias de hoje. Falei dos velhos crentes, mas Deus não se esqueceu de como a gente era respeitado, de quando a gente era chamado de verdadeiros cristãos. E diante disso, no tempo Kairos, que é no tempo de Deus, é o tempo da oportunidade. Agora eu começo a ensinar vocês. Você tem aproveitado a oportunidade que Deus te deu? Você tem aproveitado a oportunidade que Deus colocou em tuas mãos para fazer a obra dele? Neemias é um homem sintonizado com o céu e com a terra. Ele olha a vida na perspectiva do tempo e da eternidade. Ele tem a cabeça cheia de luz e o coração pleno de devoção. É grande líder diante dos homens e humilde adorador diante de Deus. Eita, vou repetir. É um grande líder diante dos homens, mas também é um homem adorador diante de Deus. É capaz de enfrentar as maiores pressões internas e externas sem se intimidar. E também chora diante do sofrimento dos seus irmãos. Lição: Neemias é um empreendedor guiado pelo desejo de fazer o extraordinário. Para de fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Precisamos levar a obra de Deus mais séria. Neemias queria fazer mais. Queria fazer o extraordinário. Deus está à procura de pessoas com as quais possa fazer o impossível. Mas é muito triste, irmãos, constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Eu faço o que está no meu alcance, mas Deus quer que você faça além do que você pode. Mesmo diante das oposições, minha esposa não quer, meu filho não quer. Não, faça você, meu filho, porque você vai prestar conta de tudo. E observe que Neemias foi separado por Deus. No tempo certo, na hora certa. Vou dizer, você está no tempo de Deus, na hora certa,
no lugar certo, aonde Deus quer te usar. Eita glória! Não é ontem, não é hoje, não é amanhã, é agora. O hoje já está passando, e amanhã também. Então faça o mais depressa possível. Organize a sua vida, organize os seus problemas familiares, chama seus filhos, chama a mulher, fecha a casa, fecha o barraco, vamos se organizar, porque nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Ah, pastor, mas vai causar um rebuliço lá. Ora, varão. Por isso que a gente está fazendo oração toda hora, todo dia fazendo, ora, venha buscar a Deus, porque eu sei que o maior problema hoje no ministério do homem se chama família. Logo após ele ter recebido o seu amigo Hanani, quando lemos Neemias 1:3, disseram-me os restantes que foram levados para o cativeiro, que estavam na província, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Sabe o que ele faz? Diante de tudo que Neemias traz para ele, a realidade do que está acontecendo. Por isso que eu digo, o tempo é agora, o tempo é já, nós estamos precisando dos senhores para a obra. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E o que nós estamos fazendo? E quando conta para ele a história, ele leva tão a sério, que a Bíblia diz que ele corre para a oração. Quando o bicho pegar na sua casa, quando o bicho pegar lá no seu trabalho, corre para a oração, meu filho. Corre para a oração. Neemias é um líder que ora, que age, que fala e faz coisa que nós não temos coragem de fazer, que planeja, motiva, que confronta, consola, que busca a glória de Deus e o bem do povo, e não a sua própria promoção. E a oração de Neemias, eita glória, vou repetir, irmãos, ora, só orar, pastor, é o suficiente? Não, precisa de reação. Não adianta você orar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, e você não tomar uma atitude. Em vão. Neemias 1:4, e sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Forte. Ele foi em busca do consolo. A sua vida é um exemplo, sua liderança é um estandarte, seu trabalho é um monumento. A poeira do tempo não pode apagar os seus feitos. A sua abnegação e coragem são tônicos que ainda fortalecem os braços de muitos líderes. Nós precisamos abraçar essa história e viver como Neemias, com o coração quebrantado. O que falta na vida de obreiros hoje? Quebrantamento. Síndrome do gafanhoto. Quem esteve na sede ontem aprendeu. Rapaz, que palavra aquela, moço? Síndrome do gafanhoto. É a síndrome dos obreiros que estão desmotivados. Além de estarem desmotivados, ainda desmotivam os outros que querem fazer. Número 14, se eu não me engano, números 13, se eu não me engano, do 30, depois ele entrou no 14. Foi uma palavra que veio do céu.
e atualizada. Ei, irmãos, a busca de Deus em seus algozes ou nas suas necessidades, o seu lamento prova mais ainda que Ele sabe a quem e quando buscar. E isso nós esquecemos. Tem muita gente apegada aí em coisas terrenas e se esqueceu de buscar o verdadeiro Deus. Neemias 1,5, olha o que ele vai dizer. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Sua vida é um exemplo, sua liderança é extraordinária. Oh, glória a Deus. Sua compaixão e lágrimas pelos necessitados é profunda, querendo dar esperança para aqueles que não têm. O obreiro precisa ter uma visão, irmãos, do conjunto que está liderando. São pessoas, são um grupo de pessoas que precisam de você, estão necessitados de uma palavra, estão necessitados de um abraço, e nós, como companheiros e obreiros, precisamos discernir, chorar com eles, orar com eles, jejuar com eles. Vai achando que aquilo que Deus põe na sua mão, você não vai ter que dar conta, vai. Não é o pastor que aprova, reprova, não, é Deus. Quantos companheiros que eu já presenciei, irmãos, em 30, 40 anos de igreja, e continua no mesmo lugar, no mesmo canto, não cresce. Mas será que ele está disposto a abraçar o necessitado? A chorar pelo necessitado? A sofrer? Neemias estava. Muitas vezes começamos a interceder por alguma causa e logo abandonamos. Neemias orou 120 dias com choro, com jejum, dia e noite. E ele insistiu com Deus. E você, quantos dias tem orado? Quantos dias você tem persistido em fazer a obra dele com excelência? Oh, aleluia. O intercessor, o nome Neemias significa intercessor. O intercessor é alguém que se coloca na brecha a favor de alguém. Ele ora a favor do povo de Deus e se preocupa com a hora de Deus. Esse povo é servo de Deus e o nome de Deus que está em jogo. Ele sente o fardo e colocou diante de Deus em fervente oração. Como eu comecei dizendo, você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Deus te chamou. E se Ele chamou, Ele percebeu que o fardo era grande. E se o fardo estiver grande, você deve passar para Ele, ó, não estou aguentando não, desce, não adianta passar, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta bater cabeça. Nos últimos anos, da qual Deus me chamou para a obra de Deus, eu tenho passado e eu sei que ainda vou passar dores, mas são dores que um homem que não tem um chamado não suportaria. E diante desse ensino que Neemias nos passa, irmãos, nos renova a não desanimar, a não desistir. Quando eu ouço alguém dizer, vou entregar o cargo, eu falo, meu Deus, essa pessoa não sabe o que está falando. Já ouviu isso? Alguém já te colocou falando, meu irmão, vou entregar o cargo, porque para mim não dá. Já abandonei,
Olha, já não oro nem mais, nem quero nem saber, não vou nem querer nem saber, já entreguei na mão de Deus, acabou, não faça isso. O obreiro ele tem que permanecer persistente, ainda mais quando Deus nos escolhe. Após a oração, 120 dias orando, buscando a Deus sem cessar, constantemente, em jejum, clamando. Agora Neemias é obrigado a tomar uma atitude. É o texto que nós lemos agora. Aí eu começo a instruir vocês. O homem que está a serviço de Deus e dos homens precisa saber de 3 fatores digno de destaque a respeito de Neemias. Em primeiro lugar, o nome Neemias significa confortador, consolador, conselheiro, dado por Deus, ou aquele que consola. Neemias era um consolador, um homem de coração aberto, sensível aos problemas dos outros. Neemias era um servo de Deus, servindo o rei da Pérsia, disposto também a servir o seu desprezo, ou os seus compatriotas que foram desprezados. Possivelmente, Neemias tenha nascido no cativeiro e tenha crescido num ambiente cercado por influências pagãs. No entanto, mesmo cercado por um ambiente hostil, cresceu como um homem comprometido com Deus. Não importa de onde você saiu. Eu já vi muito obreiro dizer, olha, não tenho, eu não aprendi. Não, irmãos. Mesmo diante da onde ele cresceu, por pagãos, se é católico, se não sei, mas ele cresceu comprometido com as coisas de Deus. Em segundo lugar, o homem está a serviço de Deus e a serviço dos homens. E Neemias se destaca em segundo lugar. Neemias provavelmente não conhecia Jerusalém. Ele cresceu num contexto de politeísmo, os pagãos. Contudo, por causa de sua integridade, capacidade e lealdade, ocupou um cargo de grande confiança do rei Artaxerxes. Em Suzã, principal palácio, residência de inverno do monarca, Suzã era uma fortaleza, e onde Dário se levantou um magnificante palácio, pelo grande temor que os reis tinham de serem envenenados. O copeiro era um homem de grande confiança, e a sua profissão, Neemias, sabia que era de grande responsabilidade. Mesmo servindo ao homem, ele serviu com fidelidade o seu rei. Obreiros, você precisa reconhecer também lá fora as autoridades, como as daqui de dentro. E Neemias se deu muito bem nisso, ganhou a confiança do seu rei. Pelo grande temor que os reis tinham de serem envenenados, chamou a Neemias, copeiro, era um homem de grande confiança. Será que nos últimos dias, irmãos, podemos confiar assim em alguém? O obreiro precisa ser de confiança. Tudo que é passado a você, tudo que é ensinado, instruído, precisa de crescimento espiritual, para que Deus possa confiar em você, e o homem também confiar em você. Mas hoje, irmãos, a gente tem um pé atrás. Até para tratar um assunto hoje, a nossa convenção proibiu de citar o ocorrido. Por quê? Porque sabe que não são homens de confiança. Tem homem que, se você conta uma coisa para ele corre imediatamente e conta para a esposa. Tem coisa que você vai ouvir que você não vai poder contar, irmãos.
São segredos, são conhecimentos que Deus está fazendo com você, mas aí o cara não tem a língua. Irmãos, obreiro, linguarudo é feio, irmãos. É feio. Perde a confiança do homem, perde a confiança em Deus. O mexeriqueiro, aqueles que casam de sessão no ambiente familiar, ouve uma conversa de alguém, sai espalhando, conversando, isso gera o quê? Um motim. Gerando motim, gera rebelião. E quando gera rebelião, vai acontecer como nós ouvimos ontem: vão querer apedrejar a liderança, vamos pegar Moisés, por causa de 10 espias, que foram observar a terra prometida. Eles nem chegaram lá, nem foram lá, voltaram, passaram por Moisés e Arão e foram no povo, falaram: olha, não tem terra prometida, é tudo enganação, é mentira, e inflamou o povo. 10 homens inflamaram 3 milhões de homens. Imagine 10 obreiros que não controlam a sua língua. O que aquilo causa no meio de uma igreja? Ao ponto do povo se rebelar, está lá em Números 14, querer apedrejar Moisés. Ainda bem que sobrou 2, Caleb e Josué. Ao ver o motim, esses 2 obreiros, diante da sua liderança e de Deus, rasga-se as vestes em sinal de lamentação. Coloca a cara no pó e vão buscar a Deus, porque o povo já estava com a cabeça corrompida por causa de 10. 3 milhões queriam voltar para trás. Vamos voltar para o Egito. Eu vou ficar aqui nada. Falou que tinha uma terra prometida. E onde está essa terra prometida? Mas tinha 2 de confiança. Nós contamos com os obreiros de confiança, irmãos. Nós precisamos disso, de lealdade. O que vocês quiserem perguntar para mim, não tenham vergonha. O que vocês quiserem falar para mim, conversar com os presbíteros da igreja, procure. E aos presbíteros que nos ouvem, tem a responsabilidade de ouvir e calar-se, porque nem todo mundo está apto a ouvir a tua história ou a história do teu companheiro. Vão generalizar, vão desmoralizar, e isso é o que está acontecendo na atualidade na igreja em geral. E isso está desmotivando os demais. É obreiro que se perguntar para ele: você quer ser diácono? Ele fala: eu não. Para quê? Tem lá na igreja lá uns diáconos lá que só pela misericórdia de Deus. Todo dia o pastor puxa a orelha deles. Não quero ser não. Vocês são exemplos para a geração que está vindo. Eu sei, é ruim de dar um aleluia, glória a Deus, mas nós estamos na mira dos que estão vindo aí. Como eu queria pregar igual aquele presbítero. Meu Deus, aquele presbítero prega demais, ensina a igreja, faz a igreja orar. Ele é uma bênção, eu quero ser que nem ele, referência. Agora, e o seu presbítero fofoqueiro, mentiroso? Lá na igreja tem uns 10. O povo está olhando, irmãos. Aleluia. O título de copeiro não significa que Neemias era um mordomo, mas sim um conselheiro pessoal do rei. Ou seja, o que o rei precisasse contava para Neemias, porque podia confiar. Contasse para Neemias, ele não saía espalhando não.
O copeiro tinha acesso constante à presença do rei, ou seja, era amigo íntimo do rei. Por isso, tornava-se uma pessoa de grande influência no meio do povo, respeitado. Esse aí sabe do oculto, dos escondidos do rei. Esse aí é digno. Oh, glória. Terceiro lugar, sua empatia. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor de seus irmãos e o seu coração profundamente sensível à necessidade do seu povo. Neemias vivia no luxo, mas também vivia de forma piedosa. Ele vivia com Deus e se importava com aqueles que viviam na miséria. E você? Carregou aqui. Oh, glória. E você? Se preocupa com esse irmão que está do seu lado? Hã? E os seus liderados, a quem você lidera? Você mandou uma mensagem para ele hoje? São coisas, irmãos, que nós aprendemos todos os dias no Evangelho de Jesus. Aleluia. Mas havia uma preparação necessária. E nós estamos nessa preparação. Estou aprendendo junto com os senhores. Isso para mim é bom. Hoje eu me dediquei a essa palavra. E eu estou aprendendo com os senhores. Só que eu tenho o fardo de passar. Mas se tivesse que ouvir também, eu sentaria para ouvir. Isso não me é difícil, irmãos. Desde o dia que eu cheguei, já são 7 meses que eu estou aqui. E nem um dia eu deixei de sentar para aprender. É por isso que eu cobro, irmãos. Para mim falar aqui hoje. Ontem eu sentei para aprender. Nós precisamos sentar para ouvir. É por isso que eu tenho, irmãos, muita cautela em chamar pregadores de fora. Porque eu sei o preço que é para instruir a igreja, para ensinar os senhores, para depois vir um obreiro despreparado aqui, totalmente emocionado, e despregar o que nós estamos tentando ensinar aos senhores. Aí depois eles fazem o que eles fazem, o reboliço que eles causam, depois eles vão embora e deixam uma bomba para o pastor resolver. Eu tenho muito medo desses congressos, irmãos, de hoje, por causa disso. É muito emocionalismo, que eles passam sexta, sábado e domingo, na segunda-feira querem tirar a vida. Ele morreu. Ué, tá tudo cheio de Deus. 3 dias cheio de Deus, 3 dias rodando, pulando. Aí daqui a pouco o segunda. Aí vem na terça-feira, não tem um no culto de ensino, rapaz. Eu falo, mas que avivamento da bexiga é esse? Que não vem um no culto de ensino. Pula, roda, joga cabelo. Mas cadê o cidadão no culto de ensino, na escola dominical? Você sabe de onde vai vir um avivamento, irmãos? É na escola dominical. Quando o cabra ouve, é instruído, e aquilo dói. Ei, pensa, irmãos. O de ensino, você toma umas flepadas, você toma uma chicotada, mas você vai para casa, você respira. A preparação também, Neemias nos dá 4 exemplos aqui. Em primeiro lugar, Neemias sentou-se, chamando por Deus. Viu? Para ele ir, ele sentou, para aprender. Para realizar o sonho da reconstrução de Jerusalém. Ele falou com Deus. Você quer que o seu conjunto seja uma bênção?
Você quer que os seus liderados cresçam? Senta com Deus. Chora. Chora. Tive uma experiência de dirigir um conjunto de jovens. Eu peguei um conjunto que tinha 38 jovens. 42 com os que estavam de prova. Eu falei, meu Deus. Sem experiência, irmãos. Cooperador. Tanto presbítero, tanto diácono que tem em Cuiabá, eu fui escolhido cooperador por cuidar de jovem. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque Deus, sabe o que eu fui fazer? Eu fui sentar com Deus. Porque tem hora, irmãos, que o seu companheiro do lado aí não vai saber te explicar. Aí nessa hora, você tem que sentar com Deus. E vai passar o que você precisa para Deus. Vai passar a situação. Vai passar as consequências, o que está ocorrendo. Olha, eu sou líder de um grupo de uns jovens que só tem jovens rebeldes. Deus, o que eu faço? Opa! Deus vai te instruir. Como fazer? Eu tenho problema familiar que precisa ser resolvido. Senta com Deus. Você tem sentado com Deus? Bom, sentar com Deus é nitidamente, eis que estou à sua porta e bato, se tu abrires, eu entrarei. Não só entrarei, como se me assentarei contigo à mesa. Então, Deus senta com nós, senta. Está na Bíblia, Jesus falou, Apocalipse 20. Isso se chama comunhão, isso se chama, como é que eu posso dizer? Isso se chama uma ligação com Deus. Fazer com que Ele se assente com você. Ouve eu. Ele teve coragem para fazer perguntas, e daí surgiu a sua vocação. Os desafios da nossa vida são trombetas de Deus, a nos desafiar para grandes coisas. Hoje é os jovens, hoje é o novo convertido, hoje é as crianças, amanhã pode ser uma igreja. E isso, pastor? Quero não, pastor. Se Deus chamou, não adianta dar uma de Moisés, eu não sei falar, Deus levanta uma para falar para você. Se Deus chamou você, vai correr por quê, medroso, covarde? Deus chamou. O mundo cantou a bola para você. Vai correr? Não corre não. Se Deus chamou, Ele capacita. Capacita. Ele só está querendo que você converse com Ele. Senhor, me dá direção. Senhor, eu estou com tanto problema na minha família, mas eu preciso também acertar a minha vida ministerial. Me ajuda, Senhor. Senta com Ele. Conta a sua história. Neemias foi contar a história. Olha, o meu povo veio cativo, está sofrendo, derrubaram os muros, botaram fogo na cidade, e o Senhor me escolheu para me erguer. O que eu faço? Me ajuda aí. Aí o que ele faz? Segundo ponto, Neemias chora e ora e jejua. Irmãos, líderes que estão aqui, se você fazer 3 dias de jejum durante a semana em prol do conjunto, que você é líder, você vai ver o que Deus vai fazer no meio dessa igreja. Eita glória! Ele só quer um doido, irmão. Experimente, irmãos, o que eu estou dizendo a vocês. Pague o preço. Você vai ver o que Deus vai fazer no meio do conjunto. As crianças cantam, fogo cai. Os jovens cantam, fogo cai. Adolescente canta, fogo cai. Eita, que isso? É resultado de resposta de oração, de jejum e de clamor. Foi por isso que Ele te escolheu. Ele viu em você o que Ele não viu em mais ninguém. Você acha que eu já me perguntei para Deus,
Me deixaste lá em Cuiabá cortando cabelo. Mas ele me chamou. E se ele chama, ele capacita. Você acha que já não deu vontade de correr nesse lugar, irmãos? Já me deu vontade de correr. Pegar o beco, como diz o cuiabano, pegar o beco e sumir. Não preciso disso não, eu tenho profissão. Só que quando eu sento com ele, ele fala, eu te chamei, eu te escolhi, e eu te capacitei. Ou seja, você não está sendo capacitado, ele já te capacitou, antes mesmo de você assumir esse cargo. Não dou conta, dá sim. Ah, está pesado, eu sei, mas senta com ele. Oh, glória a Jesus. Aí ele ora e jejua durante 4 meses. Não foi uma semana não, foi 4 meses. Antes de começar a agir, antes de sermos usados por Deus, precisamos ser quebrantados. Antes de chorarmos pelas causas que afetam o povo, precisamos chorar pelos nossos próprios pecados e pelos pecados do povo. Antes de buscarmos os recursos da terra, precisamos buscar os recursos do céu. Mas tem mais gente preocupada com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Vai, continua assim. Jesus diz, não juntei tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Já viu mortos à brusa? A vida é tão injusta que nem o terno que você tanto ama vão te enterrar com ele, porque vão deixar, você vai doar para ajudar o coitadinho do irmão que não tem. Aí vão pôr um terno velho em você. É? Morreu, meu filho. Acabou. Por isso que Jesus falou, deixa que os mortos sepultem os mortos. Enquanto você tiver vida, faz a obra de Deus. Busca primeiro o reino e as coisas de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória. Precisamos chorar pelos nossos próprios pecados. Pelos pecados do povo. Antes de buscarmos recursos da terra, precisamos buscar o recurso dos céus. Ah, pastor, mas você não sabe da minha situação. Mas Deus sabe. Eu não sei mesmo. Mas eu fico preocupado com obreiros que ficam ocupados 100% com a vida secular e esquece pelo menos de 40%, 30% das coisas de Deus. Oh, aleluia. Pastor, e se Neemias recusasse? Já tinha 300 esperando a vez. Se você não quer, saiba que tem 300 esperando essa oportunidade. Tem gente dentro das igrejas, me dê um cargo, Deus, fazendo campanha de oração, de jejum, de clamor, só para ter um cargo na igreja, sabia? Eu conheço, eu recebo ligação dos companheiros de Cuiabá dizendo, olha, aqui está difícil fazer a obra, não tem oportunidade, não tem mesmo, lá é 40, 60 obreiros, como é que você vai usar todos? Isso é difícil. Enquanto você tem oportunidade para fazer alguma coisa para Deus, faça, irmãos. Pegue com amor, pegue na mão da sua companheira, fala, vamos fazer a obra de Deus. Escuta só, o dia que você tomar essa decisão de fazer a obra de Deus, do lado do teu bem, do lado do seu amor, do lado da sua esposa, você vai ver que Deus começa a cuidar das suas coisas. Não vai faltar, porque Deus está no controle, não vai ficar devendo, porque Deus está na situação, mas você precisa atitude. Oh, glória a Jesus. Outro ponto, Neemias guarda o tempo certo de agir. Ele orou durante 4 meses. Intensificou sua oração no dia em que foi falar com o rei. Aí chegou o dia de falar com Artaxerxes. Sabe o que ele faz? Vou orar mais.
Chegou o dia de sair para evangelizar na rua, aos evangelistas daqui. Vou orar mais para nós ganhar alma para Jesus. Sábado tivemos uma experiência, eu e o diácono Rivelino. Se não foram os tempos perdidos de oração aqui dentro. Tempo perdido não, se não foram os tempos que ganhamos aqui de oração. Uma luta, uma guerra, irmãos. Bíblia, sim. Se nós não temos tempo de ler Bíblia, imagina se apanhar. O Josemar também estava. É ou não é? Foram 1 hora de conversa, mais ou menos, 45 minutos, mais ou menos, não foi? Os jovens ficaram lá de fora da casa esperando. 45 minutos recitando o versículo da Bíblia para aquele homem aceitar Jesus. Ele é parente do Nivaldo. Aquele homem conhece a Bíblia, irmão. Aquele homem vai ser usado por Deus poderosamente. E ele aceitou Jesus. Se vocês vão ver, eu cheguei em casa cansado, irmãos. Eu fico muito cansado. Até falei para o presbítero, falei, minhas costas estão doendo, estou com o meu lado. Sabe o que é isso, irmãos? É o peso. Por isso que eu falo, se Deus não chamou você para fazer alguma coisa, não faça, irmãos. Quando eu cheguei aqui, tinha umas irmãs que gostavam de visitar. Eu falei, olha o que vocês estão fazendo. Porque é o seguinte, quando você vai visitar alguém, saiba de uma coisa, esse alguém tem fardo, que quer descarregar. E ele vai descarregar em você. E se você não tiver apto a receber a carga, você vai levar a carga dos outros. Além de você não trazer o alívio para ela, você ainda vai trazer a carga dela para você. E aí, irmãos, é a destruição no lar de crente. Crente que gosta de ficar na casa dos outros, vai beber. Para com isso, irmãos. Provérbios de Salomão orienta. Mas não é o assunto. Vamos embora. Vou terminar já. Neemias 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, no ano do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Agora ele transpareceu a sua angústia, a sua tristeza. Neemias era um homem alegre. Mas o problema do povo de Deus e o seu problema, Neemias agora está triste. Apesar de sua prosperidade pessoal, Neemias era um homem que tinha as suas regalias. Diante de tudo isso, Neemias ficou triste. Neemias sente o fardo do povo sobre os ombros. Quando você sentir que o conjunto que Deus colocou nas suas mãos é um fardo, você vai orar. Vocês acham que uma igreja forte como essa, o fardo é pesado, irmãos? Eu que diga, as noites são pesadas, os dias são tensos. É por isso que nós não podemos ficar pegados com as coisas lá de fora. É por isso que quando Deus chama para a obra, tem que viver da obra. Neemias não esconde os seus sentimentos. Neemias não sente vergonha do seu povo. Ele está pronto para sacrificar a sua estabilidade financeira, abrir mão dos seus status, do seu conforto, das suas conquistas, para reconstruir as cidades dos seus pais. Neemias demonstra sua fidelidade ao rei. Quando ele disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas. Neemias ocupava uma posição de absoluta confiança. A vida do rei estava nas suas mãos. Neemias reafirma a sua fidelidade ao rei, dizendo, viva o rei.
A fidelidade é essencial para nós obreiros, irmãos. Atenda o celular na frente da sua esposa. Leia as mensagens, deixa seu celular aberto, disponível, para que ela tenha acesso, para que não haja uma desconfiança. Tem gente passando problemas no casamento por falta de fidelidade, irmãos. Não é pelo ato conjugado de uma prostituição que vai fazer com que o seu casamento se torne infiel. Mas às vezes, um diálogo mal resolvido. Converse com suas esposas, companheiros. Pergunte qual que é a necessidade dela. Pergunte o que ela está precisando. Testemunho de um pastor muito famoso em São Paulo. Ele estava indo na reunião de obreiros, quando a mulher dele, antes dele sair pela porta, ela diz: meu amor, estou precisando de um perfume. E ele, para fugir daquele assunto, ele fez, e ela falou assim: você não está prestando atenção no que eu estou dizendo? Eu estou precisando de um perfume. E ele, chamado para a obra de Deus, olhou, colocou a mão no bolso e sabia que ele não tinha dinheiro. E aí ele falou para ela: se Deus quiser, ora, porque nós vamos conseguir, aí eu vou comprar um perfume para você. Mas ele saiu daquele ambiente triste, por não conseguir dar um perfume para sua esposa. Eu sei bem o que é isso. Eu vivo isso. Mas o que me chamou a atenção é que quando ele vai para o ensino de obreiros, ele se enche de uma fé que quando ele sai após reunião, ele procura a sua agência bancária, crendo que Deus ia fazer um milagre por ele. E ele vai, pega a fila, tira o cartão. Olha a fé de quem é de Deus, irmão. Ele achou assim: vou passar o cartão e vai sair lá. O anjo vai trazer, alguém vai ter que dar, vai ter que resolver o problema. Porque a minha esposa está precisando de perfume. E aí só havia um caixa, isso é na cidade de São Paulo, só havia um caixa. E ele teve que pegar a fila. E no meio da fila ele começou a orar: Deus, faz um milagre, Senhor. Porque a gente ouve história de pessoas que chegaram, abriram a conta, e ele achou que ia acontecer com ele. Aí chegou a vez dele. E a fila se estendeu. E aí ele foi, colocou o cartão, fechou o olho, orou não sei quantas vezes e digitou. Quando ele olhou a tela, 0. Pensa na tristeza. E ali ele pegou aquele cartão, envergonhado. Porque o homem, irmãos, quando ele passa por uma situação dessa, a primeira coisa que ele sente é vergonha. E ele colocou o cartãozinho dele no bolso. Quando ele ia saindo, apareceu uma senhorinha e gritou assim: pastor! Ô pastor! Ele olhou assim, com os olhos ainda lagrimejando. Ô minha irmã, como é que vai? Ô pastor, que dia o senhor vai voltar lá na igreja que o senhor pregou? Ele, como ele era um pregador que vivia pregando, ele nem se lembrou de que igreja que era aquela senhora. Ele falou: mas em breve nós estaremos lá. Aí ela falou assim: não sai daqui não, e voltou para a fila. E aí ele se distraiu, conversando com mais um irmão que se aproximou dele. Aquela senhora foi no caixa, provavelmente sacou um dinheiro, mas ele falou que aquela mulher era muito humilde, era uma senhorinha de pele escura, usava um lenço na cabeça, de muita humildade. E ela amassou aquela oferta na mão. Quando ela chegou diante dele, ela falou assim: isso aqui é para o Senhor. Ele falou: não aceito. Não, a senhora pode ficar com a senhora. Eu não quero essa oferta não. Ele viu que aquela senhorinha precisava também. E ela apertando aquela oferta, ela falou: não faça eu perder minha bênção. Recebe. Ele falou: não recebo. Até que ela virou para ele e falou assim: você não recebe, mas a minha serva que está em casa, que está precisando de um perfume, precisa. Leva. E ele pegou aquilo. Era o valor exato de comprar o perfume que a mulher dele gostava. Oh glória! Deus ainda cuida de nós, irmãos, obreiros. Não fica preocupado não. Oh, xarabralabra suricandarábia. Devido às preocupações, às vezes deixamos a obra de Deus de qualquer jeito.
mas Deus está suprindo as nossas necessidades. Não troque um culto, não troque o seu conjunto para ficar em casa perdendo, não, vem para a igreja, pessoas precisam de vocês. Deus conta conosco nos dias de hoje. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Neemias tinha propósito. Precisamos ter propósitos. Coloque o seu conjunto em oração. Apresente cada um dos departamentos em oração, com propósito. E qual que é o propósito, pastor? Crescer. Eu preciso crescer. E como que eu cresço? Ajudando meus irmãos a crescerem também. O rei havia dado uma ordem para parar a obra, para que parasse a edificação do templo naquela cidade. E agora Neemias vem triste, cheio de Deus. Pede ao rei para mudar a sua decisão. Em relação à política acerca de Jerusalém, Neemias pede algo que altera um decreto do rei. Olha só, olha a autoridade de um homem cheio do Espírito Santo. A ordem era, acabou a construção. Vocês querem bagunçar? Então acabou. Agora vem um homem com o coração quebrantado, 140 dias orando, e buscando, e falando com Deus. E aí ele chega diante de Deus e quebra o coração do rei. Nunca te vi triste, hoje você está triste? Porque onde estão os meus pais sepultados, está vivendo dias terríveis, o meu povo está com fome, está padecendo. Deixa que eu vá. Aí ele vai pedir autorização do rei. E o rei, sem delongas, autoriza. Além de autorizar, eu vou prolongar porque já vai acabar, eu vou adiantar que já vai acabar. Além do rei falar para ele assim, olha, vai. Ainda ele chega assim, se for da tua vontade, faça com que alguns dos seus comandos aí doem as madeiras, o bloco, a areia. Porque ele sabia que o rei tinha poder. Ele sabia. Segundo o propósito, ele precisava ser enviado pelo rei, com a missão de reconstruir Jerusalém. Não há aqui qualquer ambição pessoal. O obreiro não precisa ser ambicioso, irmãos. A primeira coisa, para o sucesso ministerial, não deve haver ambição de querer ficar rico, de querer ficar famoso. Não. É consequência. Deus dá, Deus dá. Deus não está com as mãos encolhidas para não te abençoar. Pelo contrário, Deus quer te abençoar, mas põe em propósito de primeiro cumprir o projeto de Deus na sua vida. Neemias recebeu o seu chamado de Deus, mas precisava ser enviado pelo rei. Você recebeu o chamado de Deus, mas você vai precisar do homem para confirmar. Pastor? Neemias recebeu esse chamado de Deus, mas precisava do rei. Ele demonstra grande humildade no seu pedido, valoriza a decisão do rei. O terceiro propósito é que ele precisa de cartas de recomendação do rei. Fazer a obra de Deus exige planejamento, estratégia, prudência. E ele sabe que não basta sinceridade, desejo e entusiasmo. Haverá obstáculos no caminho que precisam ser superados. Ele antecipa as soluções e ele tem uma visão de uma perspectiva proativa. O quarto propósito, ele precisa de provisão para a obra. E diz ao rei, como também uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, para a casa, e que eu houver de entrar, e o rei mais Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O rei ainda abençoou ele.
Moral da história, para encerrar. Se hoje fosse o último dia, se você soubesse que Deus levaria você amanhã, o que é que você tem feito para o reino de Deus? Todo mundo conhece a história. Neemias edificou o muro, sabendo que havia dois, Tobias e Sanbalates. Isso vai ter, irmãos, para tentar empatar a obra de Deus, mas onde tem Tobias e Sanbalate também tem Neemias. Nós estamos prestes a iniciar a nossa construção aqui. Só estamos esperando o aval do engenheiro. Nosso companheiro, o Diácono Moelda, já está vendo isso. Você vai ver que vai haver os Neemias, como também vai haver os Tobias e Sanbalates, para atrapalhar a obra. Mas Deus acaba dando vitória. No seu ministério, vai aparecer Tobias, dentro da sua casa, para desanimar. Para de dar ouvido a Tobias, a Sanbalates. Você tem chamada de Deus, varão. Você não quer, fica aí, eu vou. Não quer, eu vou. Deus abençoe os irmãos. É uma palavra simples, mas objetiva. Deus conta com nós, Neemias. Daí o porquê de nós separar aquele departamento de Neemias. Ninguém entende isso. Já fui chamado de querer me aparecer, sabia? Esse pastor aí quer se aparecer. Tudo que eu faço, Deus coloca no meu coração, irmãos. E Deus falou, tudo que eu pôr no seu coração, faça. Eu não fiz não. Eu sei que Deus vai honrar os Neemias daqui, os construtores. E através da mão de vocês, vai vir bênçãos a vocês mesmos. Porque tudo que você faz em prol do reino, Deus não deve nada a ninguém. Vou falar uma coisa, sabe o que Deus falou no coração daquele pastor que recebeu aquela oferta da irmã? Dizendo, eu sou o teu Deus, e não devo nada a ninguém, e não vou dever nem para você. Leva o perfume para sua mulher, rapaz. É assim que Deus faz. Oh, glória. Glória a Deus. Amanhã vai ter culto no lar na casa daquela nova convertida. É na casa do tio da irmã Reniane. Como é que é o nome dele? Não, o nome dele. Como é que é o nome? Denilson. Genilson. O irmão Genilson. O irmão Genilson, ele é tio da irmã Reniane, tio do Edson. E ele é um novo convertido, irmãos. E ele passou por uma cirurgia, está enfrentando um problema financeiro, problema espiritual, muita coisa que a gente precisa ajudá-lo, né? Graças a Deus, a igreja tem ajudado esses irmãos, né? É por isso que eu peço, irmãos, é a semana da Santa Ceia, mas nós não teremos Santa Ceia. Mas se você tiver lá um mantimento, alguma coisa que você puder doar, nós estamos aqui recolhendo os mantimentos, né? Arroz, feijão, o que você puder trazer, irmãos, na semana da Santa Ceia ou durante os cultos, essa caixa aqui serve para isso, para socorrer os necessitados. É claro, irmãos, nós não somos associação, nós dependemos da doação dos irmãos, né? Nós dependemos da ajuda dos irmãos. Glória a Deus que quando nos procura a gente tem para servir. Mas eu fico com medo porque a gente precisa também receber. A gente gosta de dar, mas a gente precisa receber. Irmãos, e é tão sério isso, irmãos, que tem gente falando, vai lá no Boa Esperança que tem, sabia? E eu glorifiquei a Deus, não com exaltação, porque isso é a glória de Deus, é saber que a igreja pode socorrer alguém. Isso é de suma importância, irmãos. O tempo passa, eu posso ir embora e outro vir, mas não deixe, não acabe com isso, irmãos.
antes da gente ganhar a alma, nós precisamos alimentar ela. É óbvio. Se você vê alguém com fome, você vai pregar, ele não vai te ouvir, porque ele está com fome. A fome dele não é essa. Então, dê um alimento para ele, mata a fome dele. Aí depois a gente prega o evangelho. Foi assim que eu aprendi, irmãos, dentro da comunidade. Outrora a igreja me socorreu. E quando eu fui socorrido pela igreja, eu falei, Deus, eu também quero socorrer alguém um dia. Eu me lembro que eu precisei da igreja, corri ao pastor, e o pastor falou assim, olha, irmãos, foi duro ainda comigo. Nós não temos obrigação de sustentar. Se o seu serviço não está bom, então arrume outra coisa, mas a gente tem aqui uma doação. Ele primeiro bateu, aí depois ele me ajudou. Mas aquela pancada serviu para mim hoje fazer o que Deus manda fazer. Ajudar o próximo. Mas nós precisamos, irmãos, dos apoios dos companheiros. Né? Os irmãos, quando forem fazer uma compra, puder comprar um litro de óleo a mais. Não, isso aqui eu vou levar lá para a gente montar as cestas e entregar para quem precisa. Até mesmo para o socorrer dos irmãos. Se você estiver precisando de alguma coisa, irmãos, não tenha vergonha de chegar, procurar o Vanilson, a irmã Rose e eu. Pastor, estou precisando. Irmãos, eu vou ter o prazer de socorrer você. O que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. O que não tiver também, nós vamos correr atrás para ajudar. Nós obreiros temos que ter isso no coração. É claro que a gente não pode fazer mais, aqui não é ONG, nós não somos nós somos uma prefeitura que tem condições a mais, mas o que der para a gente fazer, nós vamos fazer. Desenvolver o comércio, rapaz, você está passando uma bola tão grande, mas ele não ia estar ajudando todo mundo, não vai passando aquela bola, sabe aquela bola? Não, e eu fiquei acompanhando aqui, observando que ele era amigo dele, assim, né, e eu pensei, o sofrimento dele. Ele não vou falar para você, ele quer sofrimento, mas eu vou falar para você. Quando Deus escancarou ali nossa porta lá atrás, aí o que pensa? Aí o que pensa? Então são projetos que Deus colocou no coração, meu coração, e eu ponho em prática, irmãos. Se Deus colocou no coração do Neemias para ele edificar os muros, se Deus colocar no seu coração também um projeto, aplica ele na sua vida. Até mesmo se um dia Deus te der condição, adote um missionário. Adote um filho de um missionário. Eu conheço muitos irmãos que é bênção de Deus, abençoando os outros irmãos. E tem um fundamento aí de bênção para quem ajuda. Hoje, a Igreja de Boa Esperança está ajudando, está plantando, para futuramente colher os frutos. Foi isso que Deus me deu em visão. Chegando uma cesta de frutas muito grande. E eu via de longe um ser trazendo. Enquanto eu estava em oração, Deus me mostrou alguém vindo com um cesto cheio de frutos. Eu falei, o que é isso, Senhor? E o Senhor falou para mim, são os frutos que vamos colher neste lugar. Então, irmãos, houve essa necessidade de trazer esse ensino, porque vocês são participantes da bênção junto comigo também. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Recolhemos as ofertas, vamos orar. Lembrando que amanhã é culto na casa do novo convertido. Sexta-feira, o primeiro Aviva Alto Garça, lá na Vila Morena. Não vou porque não é minha igreja. Já ensinei, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Aí eu não vou porque na sede. Não, irmãos. O Neemias vai edificando os muros. E a mulher não deixa eu ir, vai, fica aí, bonita, eu vou só. Até a hora que Deus chegar nela e falar, vai junto, Deus cobre, irmãos. Aí daqui a pouco você vai achar que vai sozinho, amém? Ela, espera aí.
mas não deixa parar seu ministério por causa de negatividade. Aí eu não vou, porque minha mulher não vai. Não, mano, não vai, minha querida, não vou, então eu vou. Eu sou assim. Ontem acabou a água. Minha mulher falou, eu não vou para o ensino porque acabou a água. Eu falei, você não vai? Eu falei, eu não vou. Eu falei, então eu vou. O Vanilson veio aqui, não foi? Não foi? Não tem aí o quê, irmãos? Agora eu vou deixar de eu perder minha bênção? Vai achando que no dia do juízo final você vai salvar ela. Não vai não. E nem você vai salvar ela, nem ela vai salvar você. Então fica aí, boneca. Beijo, eu te amo, até daqui 9 horas. E veio pro culto. E ela fica lá, ai, ele foi, eu não fui. Aí Deus começa a colocar aquele sentimento de angústia. Ai, por que eu não fui com ele? Ai, meu Deus. Aí no domingo que vem, vamos ou não vamos? Aí ela vai falar, eu vou. Mas toma atitude você. Toma. Vem. Porque tem mulher de atitude, irmão. Tem mulher que fala, eu vou, se você quiser ficar aí, fica aí. É ou não é? Fica aí. Eu era novo convertido, eu falava, eu vou ver o jogo do São Paulo. Ela falava assim, fica aí. Tchau. E eu ficava lá vendo o jogo. Aí daqui a pouco me dava uma saudade. Falava, meu Deus, cadê as meninas? Eita, que saudade. Aí até um dia que eu desliguei a televisão, fui para a calçada e comecei a chorar. Cadê minha família? Minha família está na igreja e eu estou aqui. Aí foi quando eu fui me perceber que eu estava fazendo errado. Aí deu 9 horas, lá vem elas. As meninas eram pequenininhas, veio na frente, minha esposa veio com a Bíblia atrás, e eu falei para ela assim, mas que demora, hein? Ela falou, demora? Não tinha celular, esse celular, ela olhou no relógio e falou, não, é 9 horas, eu estou no meu horário. Você que está ansioso aí. Quando foi no outro domingo, 5 horas da tarde, eu falei, hoje eu vou para a igreja. Pronto. Mas não cai nessa não, irmãos. Ela vai, ela não vai, eu também não vou. Não faça isso. Se ela não quiser ir, fica, meu amor. 9 horas eu volto, eu vou buscar Deus. Amém? Feche os seus olhos. Então, sexta Vila Morena, sábado aqui. Tá? Nós vamos servir jantinha. Então já prepara aqueles 15 reais.